Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 1º de novembro, agora na Espanha, 18 horas e 13 minutos, no Brasil, 14 e 13 da tarde. A BTC sentiu um pouco esse último topozinho aqui que ela fez no dia 6 de outubro, onde ela estressou pela última vez a aresta superior dessa cunha triangular, tentou avançar para dentro da nuvem, fizemos a máxima nesse pumpzinho de 6 de outubro em 20.457, depois a gente voltou a estressar a base dessa cunha triangular, e agora nesse pump que acabou rompendo de forma ascendente o nosso triângulo, a gente está sentindo esse patamar de 20.400, 20.500 como uma resistência, porque está na memória do mercado, mas na projeção a nebulosidade avermelhada está estreitando, o que dá conta de que os compradores estão em vias de reassumir o controle da BTC se isso aqui gerar uma nebulosidade esverdeada. O que está pesando sobre a BTC hoje também é o retorno de volta para a nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Estou aqui no gráfico semanal, vocês vejam que hoje ontem o pavio também tentou avançar para dentro da grade, não conseguiu. Hoje o pavio chegou a encostar, mas também não avançou. A gente precisa desenhar um corpo real de um candle comprador aqui no semanal para dentro da nossa grade de expansão logarítmica exponencial para poder tentar estressar aqui a segunda lower na altura de 30 mil dólares. Vocês vejam que até coincide com o nosso alvo da nossa onda 1, que está exatamente aqui nessa camada congestional. Mas o que também influenciou hoje a movimentação da BTC foi o DXY, que está ali totalmente lateralizado, como que na beira de um abismo. Vocês vejam que o corpo real desse candle vendedor do DXY hoje está sentadinho ali na linha superior do canal de Keltner. Lembrando que o DXY ele guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY sobe, que é a força que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra ienes, francos suíços, libras esterlinas, quando o DXY sobe, a BTC cai, e quando ele cai, a BTC sobe. Então agora, nesses últimos dois candles, o de sexta-feira, o de segunda-feira, o de sexta-feira foi de indecisão, aí veio o de segunda-feira, e agora esse candle aqui de terça-feira hoje, que está ali tentando incursionar para dentro do canal de Keltner. Se avançar, só vai parar na mediana do canal de Keltner e de repente até buscar o centro gravitacional da nuvem na projeção abaixo de 105. Se o DXY emburacar para a nuvem, vocês podem ter certeza que a BTC explode em direção a 30 mil dólares. Na banda de VWAP mensal, a gente protagonizou na virada do mês 10 para o mês 11, que agora a gente está em novembro, uma virada de VWAP mensal ascendente. Agora a gente vai desenhar a nova banda do mês 11. Provavelmente deve ser uma banda que vai ser engolfada pela grande banda aqui do mês 6 de 22, que engolfou até agora todas as que lhe sucederam. E isso sim é um desenho típico de um fundo, porque há uma clara perda de ímpeto vendedor. Isso aconteceu naquele fundo que levou a BTC para 69 mil, a grande banda do mês 5 de 21, engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7 e acabou levando a BTC para o all-time high. É isso que está acontecendo, essa sequência de engolfamentos vai levar a BTC para patamares eventualmente nunca antes navegados. Não vai ser uma pernada retilínea, vamos colocar assim, ela vai fazer subondas, exatamente como a gente está reportando aqui na análise no gráfico diário. Ela vai fazer uma onda 1 provavelmente até 30 mil, uma onda 2, depois uma onda 3 que vai buscar essa camada congestional em torno de 40, que coincide no gráfico semanal com o centro gravitacional da nuvem, e depois vai explodir. Depois de uma onda 4, vai explodir numa onda 5 para testar os patamares do all-time high. Na minha leitura, é essa movimentação que a BTC vai protagonizar. No intraday, a BTC está didática de todos os sinais ofertados. Só faltou um ainda no paro USDT, que está próximo de fechar. Justamente a gente deu aqui, ó, quando perdeu a lower, e já esse último sinal vai fechar. Os outros todos já fecharam. É lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a Dogecoin agora, hoje, né, suportou uma alta meteórica novamente, com Elon Musk fazendo
novas movimentações no Twitter. Já já eu vou falar sobre isso. Tá na capa de todos os informativos provedores de informações financeiras, inclusive no G1. O Elon Musk demitiu toda a diretoria. Agora ele é o único diretor do Twitter. Segundo ele, é preciso adequar o novo código de fonte que ele quer promover no Twitter a uma futura diretoria que ainda será nomeada, e a atual estava criando problemas, então ele passou o facão. E um executivo do Banco Central Chinês diz que o Yuan digital vai ter um anonimato controlável, vamos colocar assim. Segundo esse dirigente do Banco Central Chinês, o Yuan digital não vai ser totalmente anônimo, mas com certeza, em se tratando da China, vai ser um verdadeiro Big Brother para o governo chinês para saber com o que e onde os seus súditos estão gastando os yuans digitais. E mais de 50% dos eleitores democratas e republicanos concordam que criptoativos são sim o futuro das finanças nos Estados Unidos e no mundo. E na seara fática, essa é a principal notícia dos informadores, o Elon Musk demitiu toda a diretoria do Twitter e agora ele está sozinho ali e vai compor a diretoria segundo a sua imagem e semelhança. Lembrando, gente, que entre os sócios do Elon Musk no Twitter está o CZ, o dono da Binance. Ele colocou $500 milhão no negócio e não subestimem essa parceria do Elon Musk com o CZ. O CZ, além de ser fundador da Binance Exchange, ele também é o fundador da Binance Smart Chain, a rede BEP20, e da Binance Chain, a BEP2, que também tá tendo um pumpzinho meio que descolado do mundo cripto. A Binance agora tá caindo menos 1,54, mas avançou forte para cima de $300, ganhou uma bela atração. Eu fiz uma análise no diário, depois amanhã eu vou repetir a análise, ganhou uma belíssima atração em razão dessa proximidade do Elon Musk, que quer colocar agora o Twitter rodando em blockchain, e o CZ. Imaginem vocês se o Twitter se o Elon Musk resolve colocar o Twitter para rodar numa Binance Smart Chain. Aí vocês podem ver o preço da Binance Chain disparar. E o mercado de ações no Brasil meio que se despegou do mercado norte-americano, que caiu, e mesmo com os protestos em favor, contra o resultado das eleições, em favor do Bolsonaro, protestos que a imprensa, não só brasileira, mas a internacional, está tratando como ilegais, né? Porque não reconhecem o resultado das eleições. O fato é que o mercado brasileiro despegou desses protestos e do mercado norte-americano e fez um ralizinho de alta. Nesse momento, o futuros de Bovespa subindo mais 0,61. E o mercado norte-americano cedeu, caiu. Ações e títulos acabam cedendo, justamente porque amanhã é o pronunciamento do comitê do Fed. Amanhã, 2 de novembro, às 15 horas, horário da Espanha, vai haver um pronunciamento do comitê do Fed, e se ficar pontuada um novo aumento de 0,75, o mercado pode reagir de mau humor, mas o mercado está ponderando que pode vir uma indicação dovish a ser tomada pelo Jerome Powell e o comitê, já que alguns fundos de previdência nos Estados Unidos estão começando a pedir água. E vocês vejam que Nasdaq, Dow Jones, S&P já sangraram muito desde esse início de viés hawkish do Federal Reserve. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC, que pode promover a qualquer momento esse pump espasmódico em direção a $30 mil. Elon Musk com uma movimentação muito interessante no Twitter, tendo o CZ, o dono da Binance, compondo o conselho de acionistas. Ou seja, não subestimem essa primeira grande movimentação de Big Techs em direção ao mundo cripto. Se nada fugir do script, eu volto para analisar a própria BTC amanhã. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.